Boa tarde, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma live da Super Interessante. O meu nome é Pamela Carbonari, eu sou repórter aqui da Super e hoje o tema da nossa conversa são opioides, as substâncias que já deixaram mais de 2 milhões de pessoas viciadas nos Estados Unidos e só no ano passado causaram 60 mil mortes. Como essas substâncias são encontradas aqui nas farmácias brasileiras, elas também ameaçam o Brasil. O assunto é tema da nossa capa aqui de outubro e quem está aqui para conversar conosco é o editor da Super, Bruno Garatoni. Oi, tudo bem? Bruno, vamos lá. Quais são os remédios que estão fazendo as pessoas, fazendo tantas vítimas nos Estados Unidos e por que é tão fácil ficar viciado nessas substâncias? Olha, bom, primeiro, a capa da Super, que está chegando às bancas hoje, não é isso? Uhum. Ela é sobre medicamentos opioides, como a Pamela falou. Esses remédios são analgésicos e eles têm esse nome, opioides, porque eles são feitos a partir da papoula, que é a mesma flor usada para fazer ópio. Daí, disso você já entende um pouco por que é tão fácil ficar viciado, né? Entre as drogas ilegais, heroína e ópio são duas das mais viciantes, potentes, né? E tal. Só que isso também existe no formato comprimido, que a pessoa pode ir na farmácia e comprar. E o grande problema é que é meio fácil demais comprar esses remédios. A gente vai explicar melhor daqui a pouco e tal. Mas é meio que isso, a facilidade de comprar e o excesso de médicos receitando fizeram com que muita gente começasse a tomar, e só nos Estados Unidos, como você falou, tem 2 milhões de pessoas viciadas nisso, né? É o dobro do número de viciados em crack no Brasil, então é muita coisa, né? E são pessoas, tem desde aqueles que ficam com a sua vida destruída e perdem o emprego. Até a gente conta algumas histórias aqui na matéria, né? Exatamente, a gente entrevistou uma brasileira que ficou viciada nisso e tal. E tem casos também de pessoas que mantêm as suas vidas, mas que tem que tomar uma caixa do remédio por dia. E daí não é nem para ter o barato, digamos assim, é simplesmente para não ficar sofrendo com a abstinência dele. Então, um negócio bem perigoso, né? Gente, a gente vai conversando aqui e enquanto o Bruno vai contando um pouco, eu vou ficar de olho nos comentários. Boa. Então, se vocês tiverem dúvidas, até vou olhar aqui, Bruno, não é desatenção com a nossa conversa. Vou ficar de olho nos comentários de vocês fiquem à vontade para perguntar, para mandar as dúvidas de vocês. Vamos ver se já chegou, estão me dizendo aqui que já chegou uma pergunta. Eu vi que tinha um comentário de uma pessoa que falou assim, trilha sonora Bob Marley. Não é, Bob Marley é dos canabinoides, né? Aqui são os opioides. Mas tem uma semelhança legal e oportuna entre essas duas coisas. Quando a pessoa fuma maconha, a substância ativa da maconha, THC, encaixa nos chamados receptores canabinoides, que estão naturalmente presentes no cérebro humano e que normalmente são ativados por endorfina, analgésicos naturalmente produzidos pelo corpo. Com os opioides é a mesma coisa. O cérebro tem os chamados receptores opioides e que normalmente são excitados, digamos assim, por analgésicos naturais, mas que também podem ser ativados por medicamentos, ou por heroína, ópio e tal. Por isso que eles provocam um efeito tão potente e que pode ser tão viciante. E aí? Até antes, Bruno tinha falado do barato. Quais são os principais efeitos de quem toma? Bom, em primeiro lugar, deixar claro, nós não tomamos, não recomendamos que ninguém tome. Antes de falar sobre o efeito, digamos assim, recreativo,
é importante lembrar que os analgésicos opioides, eles são remédios que têm uso legítimo dentro da medicina, né? Eles são receitados, por exemplo, para pessoas que têm dores de câncer, fraturas graves, cálculo renal, situações em que a pessoa está com muita dor, eles podem ser usados e são usados com total segurança. O problema é quando a pessoa não está com muita dor e está só com um pouquinho de dor e daí ela pega a prescrição desse remédio, toma e acaba se viciando. Até chegou uma pergunta aqui da Elaine Rezende. Por favor, me diga que não são receitados para crianças. Podem dar exemplos desses remédios? Acho que a Elaine, na verdade, falei Eliane, mas é Elaine. Eles não são receitados para crianças, né? Não são receitados para crianças. Ela pergunta exemplos, né, dos nomes. Alguns exemplos de nome comercial, o mais comum se chama Oxycontin, também se encontra a mesma substância no Brasil com o nome de Percocet, Oxyfest. Todos têm o mesmo princípio ativo que é oxicodona, um opiáceo semissintético. Até uma coisa bacana que é citada na matéria, para quem não conhece, pode dar a dimensão do quão forte é essa substância, do quão forte esse remédio, é que ele começou a ser testado como medicamento na Primeira Guerra, né? Exato. Com soldados feridos. Isso, que os caras tinham lá os ferimentos muito graves e tal, o sujeito estava urrando de dor, e o que funcionava eram os opioides, né, como a morfina também, né, morfina foi o primeiro. Mas, desde o começo do século XX até mais ou menos os anos 80, não teve problema nenhum. Esses remédios eram receitados para pessoas que realmente estavam com muita dor e tal, e as taxas de vício eram muito baixas. O problema todo foi, no começo dos anos 80, um médico americano fez um estudo com, acho que 12 mil pessoas, o número exato, e todas as informações estão aqui, com umas 12 mil pessoas que tinham sido hospitalizadas por vários motivos e tinham recebido opioides. E ele viu ali que de todos aqueles casos, só 4 pessoas tinham se viciado naquilo. Daí ele publicou um artigo com isso, falando, olha, esses remédios são muito seguros, quase ninguém se vicia. Do que é dado no hospital, né? Exato. A grande questão ele analisou situações de hospital, em que a enfermeira vai lá e põe a quantidade exata, e depois, quando é hora do sujeito parar de tomar, a enfermeira vai reduzindo a dose, tudo bonitinho. Um acesso restritivo. Exatamente, totalmente limitado e controlado. Só que daí, na metade dos anos 80, por ingenuidade, ou talvez, em alguns casos, por desejo de lucro mesmo, os laboratórios farmacêuticos começaram a apresentar esse estudo como prova de que opioide não fazia mal a ninguém, era muito seguro e, portanto, podia ser receitado para praticamente qualquer tipo de dor. E nos Estados Unidos foi isso que começou a ser feito. No Brasil, isso acontece, mas em escala muito menor. Os médicos brasileiros são considerados cautelosos com esses remédios, o que é bom. A prescrição. Mas tem casos, por exemplo, minha mãe teve uma luxação no ombro e foi prescrito um opioide, sendo que ela nem estava sentindo dor. Né? Não era uma dor crônica. Não estava com dor nenhuma, mesmo assim o médico falou, toma aqui a receita e, enfim. Ele não fez isso por mal. Né? Da mesma forma que nos Estados Unidos, os médicos não fizeram por mal. A pessoa vai lá, fala para o médico, estou com dor, o médico quer ajudar. O problema é que, como o estudo que provava a segurança desses remédios foi mal interpretado, ninguém sabia o que ia acontecer quando a pessoa levasse a caixinha de remédio para casa com 20 comprimidos e pudesse tomar o quanto ela quisesse, a hora que ela quisesse. E foi aí que a coisa começou a desandar, né? Até chegaram algumas perguntas aqui sobre vítimas e perguntaram,
Os opioides foram a causa da morte do cantor Prince? Foram a causa da morte do Prince e da morte da princesa Leia também, né? A Carrie Fisher. E Star mais Wars. Um monte de outros. Esses são só os dois mais famosos, mas, repetindo, só no ano passado morreram 60 mil pessoas nos Estados Unidos por causa desses remédios, de overdose. Né? E overdose de um medicamento legal, não é overdose de droga ilícita. Né? Esse número é mais do que todos os mortos por acidente de trânsito e arma de fogo. Né? Mortes por arma de fogo tem de montão nos Estados Unidos, mas esse remédio mata mais ainda. Chegou uma pergunta da Jéssica Sim. sobre o processo de desmame desses medicamentos, que isso está explicado de uma maneira bem legal também. É triste porque é difícil. É difícil, mas que também a gente fala bastante disso na matéria. Pode contar um pouquinho? Então, em primeiro lugar, a pessoa pode tomar o remédio e não se viciar, certo? Considerando que ela não se vicie, ela vai tomar pelo tempo que o médico mandou tomar e depois o médico provavelmente vai diminuindo a dose aos poucos até ela parar. Se a pessoa se viciar, daí complica. Daí, tanto nós contamos o caso da Fabiana, nome fictício, né, uma moça de 35 anos, aqui de São Paulo, que nos foi apresentada pelo médico que está acompanhando ela, está tentando fazer ela largar o vício. E ela já tentou de tudo, já tentou parar de tomar de uma vez, de um dia para o outro, já tentou diminuir a dose aos poucos, já tentou tomar medicamentos específicos para tratar esse vício e nenhum deles para ela deu certo, né? Tanto que no dia da entrevista dela, o nosso repórter, o Eduardo Sclatz, ela estava com a voz totalmente, parecia que estava chorando. E ela contou, porque, olha, eu tomo uma caixa com 20 comprimidos por dia de uma vez e hoje eu não tomei nenhum. Né? Então, o processo de largar é bem difícil, é bem difícil. E deve ser feito com um acompanhamento médico. Né? Chegou outra pergunta aqui, ainda falando da questão do vício, se existe uma dosagem que até tanto é seguro. Não. Isso, cada corpo é um corpo, cada organismo reage de uma maneira. Exatamente. E não é só que cada organismo reage de uma maneira porque, sei lá, 10 miligramas para você pode fazer um efeito mais forte do que 10 miligramas para mim. Tem também as predisposições a vício. Por exemplo, a maioria das pessoas pode tomar a bebida e não ficar viciado, não virar alcoólatra. Mas a pessoa que tem propensão, tem alguns genes que predispõem àquilo, se ela beber, tem mais chance. Com os opioides, é provável que a coisa funcione da mesma maneira, mas a gente não tem, eu pelo menos não tenho conhecimento de pesquisas que identifiquem o gene A, B ou C que predispõem a se viciar neles. Mas é razoável supor que existam, que seja o mesmo mecanismo. E Bruno, a gente logo no início da live tinha falado da papoula, do ópio da papoula, né? Qual a diferença entre o ópio, que gerou os conflitos entre Inglaterra e China, e esses opioides que a gente compra na farmácia? A gente não, porque a gente não compra, mas que é possível encontrar na farmácia. A diferença é que o ópio é feito com uma papoula que se chama Papaver somniferum. E os remédios são feitos com outra papoula, que se chama Papaver bracteatum. Elas são bem parecidas. Qual que é a diferença? A bracteatum, ou bracteatum, desculpem-me, ela não tem morfina em estado natural, digamos assim. Para que ela tem um negócio que chama paramorfina, e que não dá barato, e não é analgésico. Essa substância só passa a ter poder analgésico depois que ela é refinada em laboratório.
refinada entre aspas, tá? Que ela passa por uma sequência de processos químicos e daí vira oxicodona. Ou seja, desculpa essa te flor... interromper, claro, Bruno. claro. Tá, muitas pessoas estão perguntando que substância é essa. Então, gente, é essa oxicodona. Oxicodona e tá demais medicamentos opioides, perdão. Tá? Não é só a oxicodona, é que ela é de longe a mais comum. Mas a diferença é essa. A papoula usada para fazer remédio, ela só se torna, entre aspas, entorpecente depois de passar por umas reações químicas. E a papoula usada para fazer ópio, não. É um processamento muito mais simples. Mais rudimentar mesmo. Bruno, para finalizar aqui, uma última, aproveitando uma pergunta do Marcos com uma minha. Como é... Marcos... O Marcos está perguntando, não existe uma lei para ter controle de venda? Entendi, tá. Aí, eu te pergunto... Eu achei que era o sobrenome dele, Marcos Uma Minha. Não, é Marcos Boa, Bacon. Marcos quê? Marcos Bacon. Marcos Bacon, belo sobrenome também, Marcos. E aí? Aproveitando a pergunta dele sobre regulamentação, como é nos Estados Unidos e como é no Brasil. E como é no Brasil e por que isso pode ser uma ameaça, um perigo para a gente? Vamos lá. Nos Estados Unidos, você precisa ter receita médica para comprar esses remédios. Lá, o problema é que os médicos dão muito essa receita. Você pode ir dizer que está com unha encravada, literalmente. Tem casos assim. E você sai de lá com... uma receita livre para Lá chegou a tem cidades cheias de clínicas que as pessoas vão dos Estados Unidos inteiro só para falar qualquer bobeira e pegar uma receita. No Brasil, você também precisa de receita. No Brasil, os médicos são muito mais cautelosos antes de prescrever esses remédios. Embora exista uma pressão da indústria farmacêutica, e a gente conta isso na matéria, para que eles comecem a receitar... Para que vire essa indústria de receitas montão, também. Exatamente, mas eles são mais cuidadosos e você tem que ter uma receita. Porém, esses medicamentos são vendidos com tarja vermelha, eles não são tarja preta. Então, é uma receita impressa num papel sulfite normal, que daí tem os dados do médico, mas que é um negócio passível de falsificação. A Fabiana, dependente do remédio que nós entrevistamos, ela faz isso. Quando ela não consegue o remédio, ela falsifica. Justamente por isso, como ela é tarja vermelha, é uma receita mais fácil de falsificar do que os medicamentos tarja preta, que são umas receitas com papel colorido, bloquinho, que a pessoa não vai conseguir fazer em casa, né? Mas, mesmo no Brasil, poderia ser mais controlado, né? Poderia ter um nível de segurança maior contra a falsificação. Para evitar que tenha um avanço tão grande como nos Estados Unidos. Legal, Bruno. Mas pode ser que com a matéria e tudo isso, o Marcos Bacon e tal, se conscientizem e não tentem comprar, por favor. Mas a revista comprem, leiam, tá bem legal a matéria. Bom, Bruno, muito obrigada pela conversa, muito obrigada para você que nos acompanhou, participou, mandou perguntas aqui para a gente. Se ainda sobrou alguma dúvida, se ficou curioso sobre alguma das coisas que a gente conversou aqui, deixa nos comentários, escreve para a gente. Compra a revista. Também, porque as dúvidas vão estar sanadas nela. E se você quer nos mandar uma sugestão de outro tema para a live ou mandar a sua opinião, fica à vontade, deixa aqui nos comentários ou nos manda por inbox uma mensagem. A opinião de vocês é muito importante para que a gente consiga cada vez mais produzir conteúdos interessantes e relevantes. Um abraço e até a próxima!